Impressiona essa discrepância, esse momento aí vivido pelo Cruzeiro comparado ao seu rival, ao Atlético Mineiro? Não, porque fora de Minas Gerais o Cruzeiro sempre foi muito maior que o Galo. O Cruzeiro que voltou a vencer o Galo jogando no Mineirão, algo que não acontecia desde 2021. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0 no agregado 4-0 para a Raposa, para o time celeste. Vampeta, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate Pronto pela Jovem Pan. Passou o Cruzeiro, Vampi. Boa tarde, Pedro, Fábio Piperno, boa tarde a todos, né? Passa o Cruzeiro, clássico ali, né? Cruzeiro vira SAF, o Atlético Mineiro também. O Atlético conseguiu conquistar o título de campeão estadual, mas na temporada, apesar de estar vivo na Sul-Americana, é uma temporada ruim. Dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Tá muito mal ali, joga com o Santos no final de semana ali, beirando a zona de rebaixamento, muito próximo, né? No confronto direto com o seu maior rival, o Cruzeiro consegue superar o Atlético, um jogo de muita rivalidade, muita trocação, muita briga ontem. Caio Jorge de novo brilhando. O Cruzeiro está na semifinal, tem um Campeonato Brasileiro aí que está em terceiro. Né, como o Piperno falou, vai lá para dezembro, se possível não se antecipar, mas a princípio é tudo em dezembro, só vai ficar focado no Campeonato Nacional mesmo. Né, e o Atlético Mineiro ainda tem a Sul-Americana e olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro. Foi um Atlético Mineiro que, com a chegada do São Paulo, não tem culpa nenhuma, é seu primeiro jogo, teve aí a data FIFA para treinar, uma semana, mas que para mim, se não abrir o olho, vai brigar ali. Tem plantel para não estar ali, tem jogadores importantes para não estar ali, mas vem jogando muito mal. Então, vamos botar na conta do São Paulo, que chegou, não tem nem 10 dias de clube, e vai ter que consertar muito esse Atlético Mineiro. Né? Rivalidade, brigas, problemas financeiros, sendo SAF, né? Teve atrás de salário, jogadores sendo questionados, mas o Cruzeiro passa merecidamente e faz essa semifinal contra o Corinthians, que também agora só tem um foco do Campeonato Nacional, já que não tem nem Libertadores nem Sul-Americano. Em 20 confrontos eliminatórios envolvendo aí Galo e Cruzeiro, o Cruzeiro levou a melhor em 13 oportunidades. Fabrício Bruno, que foi citado aqui, destacado pelo Mauro Betting, com mais uma atuação muito boa com a camisa do Cruzeiro, ele que jogou tranquilaço na altitude, né? Jogou tranquilaço na altitude, uma declaração dele que acabou repercutindo aí nos últimos dias. E o Caio Jorge, que a gente destacou, jogador que nesta temporada pelo Cruzeiro, 32 jogos, 25 participações, 20 gols marcados, 5 assistências. E Piperno, o momento do Cruzeiro é muito bom. Candidato ao título da Copa do Brasil na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e o Galo lá na parte de baixo. Até mesmo no ano passado, o Galo chega na final da Libertadores, mas depois briga para não cair no campeonato. Impressiona essa discrepância, esse momento aí vivido pelo Cruzeiro comparado ao seu rival, ao Atlético Mineiro? Não, porque fora de Minas Gerais o Cruzeiro sempre foi muito maior que o Galo. Veja, essa diferença, é claro que ela diminuiu um pouquinho por conta do que o Galo fez brilhantemente, né, sob o comando do Cuca em 21. Mas até então, e veja, porque do final da década passada para cá também há um descolamento flagrante do Flamengo em relação aos outros do Rio, mas essa rivalidade Cruzeiro e Atlético, entre as grandes rivalidades estaduais e tal, ela era a mais assimétrica de todas, porque até então a gente falava de um Cruzeiro mais vezes campeão de Libertadores do que o Galo. Fora que o Cruzeiro já foi vice, Cruzeiro já foi semifinalista. O Cruzeiro tem mais história em Libertadores do que o Galo. Como o Mauro muito bem lembrou, é o maior campeão de Copa do Brasil. Né? O Galo tem 2 títulos dessa competição e um em 21, como eu citei, o ano mágico. O Cruzeiro foi mais vezes campeão brasileiro do que o Galo. Então, o Cruzeiro foi mais do que o Galo em tudo que não seja campeão mineiro. Principalmente a partir do momento da construção do Mineirão, né? É lá que o Cruzeiro dá a sua arrancada e vai se tornando um time muito mais vencedor que o Clube Atlético Mineiro. Sei que o torcedor do Galo, obviamente, não gosta disso e tal, mas, enfim. Mas, então, em 2021, de fato, o Atlético Mineiro não só diminuiu bastante, um pouco, essa margem, como também foi o momento de maior diferença entre os dois até hoje, porque era um Galo, campeão brasileiro de Copa do Brasil e semifinalista em Libertadores, caindo invicto, contra um Cruzeiro que lutava para não ser rebaixado para a Série C.
Né? Então, naquele momento, a diferença era abissal, uma diferença oceânica que não se imaginava que ela fosse reduzida e aliás, houvesse até uma inversão nessa correlação de forças em tão pouco tempo. Isso que aconteceu em Minas Gerais é algo espantoso. Então, não me surpreende o Atlético, de novo, comer poeira nesses confrontos contra o seu maior rival. Agora, só em relação ao Sampaoli, né, de quem eu sou crítico, já falei sobre isso, e para ser justo com a biografia dele também, a gente não pode esquecer que o Sampaoli, na verdade, ganha projeção, desponta aqui na América do Sul, fazendo um brilhante trabalho lá na Universidade do Chile, no começo da década passada, quando foi campeão do Sul-Americano em 2011. Né? Após a eliminação do Atlético Mineiro, o zagueiro Lianco foi um dos principais alvos da torcida cruzeirense. É isso mesmo, por conta dessa publicação que a gente vai exibir agora aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan, em todas as plataformas. Você que está chegando agora já vai deixando o seu like, se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Essa polêmica aí, esse post do Lianco, ele publicou nas redes sociais esse texto, depois apagou esse texto, fez uma edição no texto ali, logo após a eliminação do Atlético Mineiro para o Cruzeiro. E a gente tem a publicação do zagueiro Lianco nas redes sociais, do zagueiro do Galo, que foi um dos principais alvos da torcida cruzeirense. Abre aspas. Feliz em voltar a jogar, muito trabalho pela frente, ainda com objetivos no ano. Foco, trabalho e fé em Deus. A guerra continua, a luta continua. A vida é desse jeito. Ou você abaixa a cabeça e enfraquece, ou levanta a cabeça e enfrenta como homem. Boa a todas as meninas. Menstruaram e viraram mocinhas. Feliz dia. É isso. Ele já apagou essa parte de baixo, né? Bom, mesmo. Apagou, já fez a edição. Apagado o cérebro dele. Mas aí apagou, mas fica, né? O diabo, claro, pô. E não é num ato de impensado. Eu outro dia falei aqui, Mauro. Eu digo, pô, ninguém. O Cuca tava ali, o Cuca que já foi um grande jogador, um excelente treinador. Falei, pô, será que o Cuca não conversa com o Lianco? Que hoje o mundo é tudo. Todo mundo vê câmera pra tudo quanto é lugar. Não existe mais xerifão assim, não, pô. Bem colocado. Falei antes disso aí, ó. A sequência de jogos que ele vinha prejudicando o Atlético Mineiro, sendo irresponsável com os outros companheiros que jogam contra, querendo chegar no peito, dar porrada. É tudo filmado, sendo expulso direto, né? Não acho mal o jogador, não acho mal o zagueiro, mas o mundo é outro, pô. Aí eu digo, pô, o Cuca, que comanda o Atlético Mineiro, não enxerga que em algum momento ele vai deixar na mão o Atlético Mineiro uma expulsão, amarelos de graça, é uma postagem totalmente, né, inadequada para o tempo. Aí tentou apagar e tá lá agora, ficou. Teve um momento ali durante o jogo também que ele deu uma bicuda na bola em direção à torcida do Cruzeiro. Tava 3-0 no agregado já, sem necessidade nenhuma. Começa na temporada já aquele Cruzeiro e o Atlético Mineiro nos Estados Unidos. Foi um dos piores jogos que eu assisti na minha vida. E o Lianco comandando tudo, porrada, não teve sequência, foi um amistoso. Isso é verdade. E ele querendo brigar com todo mundo, pá. Quem tinha umas atitudes assim, que tá melhorando, era o Fabrício Bruno também. Mas tem que saber, jogador de seleção. Olha lá, um cara que tá brigando por posição para ir pra seleção brasileira, jogador de seleção, ganhou uma Copa do Mundo. Olha o que o Arana fez, cara. Também, no final do jogo, né? O jogo dele. Não, eu acho que ele foi expulso até, mas quase que agrediu o árbitro, né? Agrediu até o Cruzeirense. Você colocou num ponto que é muito interessante, Vampi. Mas assim, mesmo se você no final do jogo, é um atleta de seleção. Pois é. Tá brigando. É uma posição que tá carente no futebol brasileiro. Muito. E ele, depois que foi pra seleção, não jogou mais nada. Nada. Teve as lesões sim, mas é uma pena. E de novo, você colocou um ponto importante, com 638 câmeras, não só as do VAR no momento, mas você pode ser, inclusive, já de há mais de 30 anos, pode ser punido por imagens, de repente, de um outro câmera, e hoje até todo mundo filmando. Acharam lá atrás o Júnior Baiano contra a Noruega. Famoso cinegrafista sueco, né? Que achou também. Enfim, e de novo, uma coisa é...
Tá sorte. Sim, tá, exatamente. 94, nós estamos falando foi o primeiro cara punido 8 jogos. 31 anos atrás. Contra o Luiz Henrique. A primeira punição de campo, né? A cotovelada do Luiz Henrique. Estados Unidos, naquela cotovelada no nariz do Luiz Henrique. Enfim, agora, você falou, o xerifão, ok, às vezes joga pra galera e hoje joga pra rede antissocial, né? Mas até uma questão de esperteza e, de novo, uma outra provocação. Acabei de falar do Caio Jorge, ok, eu não faria, mas também não vou demonizar, mas, de novo, dentro de campo, e são vários os casos do Lianco, e o que é pior? Aí Lianco e outros jogadores, não vou citar, até porque tem alguns amigos e outros não tão amigos assim, que toda vez que eu falo alguma coisa, de novo você vem falar de mim, mas você sabe de que eu estou falando, a própria pessoa sabe, mas alguns casos, e até para pegar exemplos hoje, o Subeldia, que não é mais técnico do São Paulo, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras, a gente é muito, não estou falando que o Abel fale isso, mas ele deve pensar isso, mas outros tantos, os árbitros me perseguem, os adversários me perseguem, cara, por que será? É gratuito? Não, você vai criando algumas situações. Outros jogadores em casos de simulação, Edilson, Dagoberto, excelentes jogadores de nível de seleção. Eu, se árbitro, e falo porque gosto muito deles, inclusive pessoalmente, falava Dagoberto e Edilson. Se eu apitasse jogo, eu só ia marcar pênalti em cima de você se a cabeça de você saísse rolando e olhe lá. Hoje eu iria pro VAR. Porque assim, o tempo inteiro cava. E jogadores e treinadores que o tempo inteiro reclamam, brigam, ficam marcados. Se tem alguma confusão hoje no jogo do Atlético, você acha que é com o Lianco? Você que fez o curso de arbitragem, sim, você fez. Sim. A gente às vezes reclama muito da arbitragem do futebol brasileiro, mas... Com razão. Se eu sou árbitro, eu já apitava assim, perdão. Eu apito aqui e os cartão na mão. Se vir, porque, ó, eu tava vendo agora. O Maicon encheu o saco do árbitro agora na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O que o. E não é porque o capitão não pode. O Neymar fez com o Wilton. É árbitro FIFA. Os caras são árbitro FIFA. Eu já apitava aqui, ó. Peito, né? Deixa eu ver quem é esse jogo aqui. O time é o Palmeiras, tem o Abel. Contra o Atlético, tem o Hulk, tem os cajados. Já dou amarelo os dois. Antes de vocês começarem, tá aqui, ó. Vocês vão receber esse amarelo de qualquer jeito, não, então já fica. O Maicon fez nesse último jogo agora, eu tava olhando. É assim, já estive lá dentro, eu nunca enchi o saco de arbitragem nenhuma. Isso mas assim, é verdade. Tá demais, meu irmão, tá demais. Os jogadores estão demais. E no Brasil. Isso é pra jogar pra galera mesmo. Não jogam nada. Culpa nossa, da nossa cultura e dos próprios árbitros que não se impõem. Eu vi o... Se eu sou árbitro FIFA, é na hora aqui, ó. E aí, fazer uma reunião, a comissão de arbitragem, ó. Porque a comissão de arbitragem também, quando você faz isso, o clube reclama, aí os caras vão, encosta uma hora. Daí vai o castigo. Se não vai ter árbitro, vai pitar. Vai pitar a Série B. A comissão de arbitragem dá poder para esses árbitros para ver se... Você falou uma coisa que evidentemente agora é proibida, mas até os começo dos anos 80, dependendo, não tinha uma determinação, se liberava. Alguns árbitros, Aragão, do Cídio não, porque era na boca ele xingava todo mundo, mas alguns árbitros FIFA, às vezes ficavam com o cartão na mão. Os dois cartões na mão. Não é o caso. Mas dá uma chamadinha. Tava vendo depois eu assisti também Botafogo e Vasco. Rapaz, a mesma coisa. Sim. Você dá uma falta, o juiz, todo mundo vem pra cima. Meu irmão, já pita com o cartão na mão. Vou logo avisar assim, encher o saco. Tem as figurinhas carimbadas, né? Tem. Barbosa do Botafogo, o Everton do Palmeiras. Rapaz, enche o saco. Toda vez que o Everton leva um gol, ele sai correndo em direção à arbitragem. Toda vez, o Luciano do São Paulo. Não, tem. Hulk do Atlético Mineiro. Há muitos deles. Romero, Maicon agora que tá de capitão. Tem uma galera aí que... E esse post bizarro do Lianco... Muitos deles são estimulados, inclusive, por atitudes das suas comissões técnicas. Outro dia, eu acho que comentava com você. O Palmeiras e Corinthians, o Abel, com menos de 1 minuto de jogo, ele levanta enfurecido para reclamar de um lateral. Agora... É de um lateral. E aí, nesse jogo mesmo, ele toma cartão e não vai pro outro. Exatamente. Fica de fora do outro. Agora, sobre o Lianco, e eu ouvi o Vamp falando isso lá atrás, para ser bem justo, e ontem também o nosso companheiro Bernardo Ramos publica um post dizendo que está na hora dele parar com essa atitude de querer ser o justiceiro do Galo. E é bem isso mesmo. Então, é assim... Foi uma publicação mau caráter. Eu não estou dizendo que ele seja, mas a publicação foi. E as atitudes dele são, eu diria, muito pouco em campo, são muito pouco republicanas nos últimos tempos. É o tempo todo querendo ser catimbeiro, levar vantagem, intimidar, e não é assim que se joga futebol. Né? Time de alto nível, time de técnico de alto nível, não conta mais com esse tipo de jogador.
Ó, falando desse post bizarro aí do Lianco, e a gente está falando do comportamento dos jogadores, o Vampeta falou, os tempos são outros, principalmente zagueiro, que tem aquela postura. Lembra aquela história também? Zagueiro também não pode dar risada, não pode sorrir, tem essas histórias, né, no meio do futebol. Será que eles também não estão querendo jogar muito para a torcida? E em meio à rede social, que o jogador recebe um monte de mensagem, tem que dar porrada, tem que não sei o que lá, é o nosso rival. Será que eles não estão querendo jogar muito pra torcida? Por exemplo, eu estava vendo, ontem o Lianco foi passar na zona mista para atender os companheiros de imprensa. Ele falou, não vou falar para não falar merda. Olha. Para não fazer merda. Aí, sai dali, irmão. Já foi ali, escreve essa na rede social, pô. Eu duvido se ele tá na zona mista e vai pra coletiva, ele postar aquilo que ele postou. Aí chega, vocês põem em casa, ou no carro, ou no ônibus, voltando. Em algum lugar ele fez aquilo ali, ó. Mas se ele tá aqui na zona mista, pegou o carro, o Lianco perdeu. Essa bicuda na bola que eu falei, ó, que ele deu em direção à torcida do Cruzeiro, 3-0 no agregado, e aí começa uma confusão, 20 do primeiro tempo, algo completamente desnecessário.